A paz do Senhor, tios e tias do Ministério Infantil. Eu sou a tia Guigui. Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição dos pequenos teólogos, tá? E eu quero dizer para vocês que essa lição está maravilhosa. Mas antes de começar, quero mais uma vez agradecer a nosso pastor presidente, né, pastor Abinair, pastora Meire, por esse incentivo que tem dado para a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo por todo o apoio ao Ministério Infantil e ao Seminário Pequenos Teólogos e por me permitir estar aqui passando este ensino para as meninas. Então, vamos começar já com tudo. Por quê? Opa, virou aqui. Porque nós vamos falar nessa lição 3 sobre planaltos e montes. Gente, essa lição foi dividida em duas, tá bom? Então, a gente vai começar um pouquinho hoje e semana que vem a gente volta com o restante dela. Porque não é uma lição pequena, é uma lição bem grande, né? E a gente quer mostrar para as crianças tudo sobre essa lição. Porque estudar a geografia das terras bíblicas tem que estudar toda a parte do seu relevo, não é verdade? Mas vamos começar então com o versículo-chave, que está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11 e 12, que diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Esse é um versículo-chave que a gente está trabalhando sobre as terras bíblicas, né? Sobre a terra prometida. Então, vamos começar já essa lição ensinando para as crianças um pouquinho de geografia, né? Vamos trazer à memória um pouquinho sobre isso. E começamos com esta pergunta: o que é relevo, né? Gente, as crianças da terceira, quarta série, quinta série, né, já está aprendendo isso aqui. Acredito que a minha do terceiro ano já começou a pegar também. Então, a gente vai trazer isso para dentro da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina sobre isso. Vai ser muito, mas muito legal. Vamos lá. O que é um relevo, tia Guigui? São formas adquiridas pela crosta terrestre, tá bom? E essas formas que foram adquiridas são montanhas, planaltos, planícies, depressões, são tudo isso. E essas formas, elas estão em constante transformação, tá bom? No meio ambiente. Então, elas precisam de alguns agentes para que isso aconteça. Durante os anos, durante os tempos, alguns agentes vão trabalhar para que essas formas se dê. Que são o quê? Quais são esses agentes, tia Guigui? A água da chuva, por exemplo, os ventos, vulcões, o tectonismo. Olha, esse nome é difícil, hein? Então, tudo isso aí do relevo vai ser dado por isso, esses agentes que vão transformar esse relevo naquilo que ele é. Eles são classificados, as suas estruturas são classificadas, esses formatos, a partir daí, tá? O que vai ser montanha, o que vai ser planalto, o que vai ser planície, o que vai ser depressões, tá bom? Vai ser a partir disso aí, tá? Então, os planaltos, as terras bíblicas, na verdade, vou falar, as terras bíblicas, elas são rodeadas por alguns planaltos, tá? E esses planaltos, eles são elevações, esses planaltos são elevações de terra, tá? Aonde elas ficam acima ali de 300 metros e elas são formadas nesse relevo através de erosões de água e do vento, como eu falei para vocês, tá? Na Terra Santa, mais ou menos ali, elas vão ter mais ou menos uma altura de 700 a 1.400 metros de altura, algumas mais, algumas menos, e a maioria dos planaltos, elas têm superfícies planas, tá, em cima. Nem todas são íngremes, pontudas para cima, mas a maioria dos planaltos, elas chegam a um ponto e elas são retinhas, tá bom? Mas vamos lá para frente. Quando Abraão sai das terras do Egito rumo a essa terra, né, que ele sai, vamos relembrar que as terras do Egito, elas eram planas. Então, o povo de Deus, o povo não tinha noção do que iria ter na terra prometida. Até porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio que eram cheias de montes, de vales, coisas lindas, né? Totalmente diferente do que eles já estavam acostumados. A terra do Egito, ela não precisava ela não chovia ali, né? Já era um local de pouca chuva. Porém, existia o rio Nilo.
E tanto que eles idolatravam aquele rio. Porque aquele rio, quando ele chegava a inundar, molhava tudo ao redor, a terra ficava própria para o plantio, a terra encharcava. Então, quando chegava a época de plantação, eles realmente estava pronto para tudo. Então, acabava sendo uma terra rica, né? Muito fértil. Então, eles já estavam acostumados. Indo para essa terra de Canaã agora, eles iriam pegar uma terra totalmente diferente, porque as terras bíblicas elas eram bastante acidentadas, aquela terra prometida que Deus estava preparando para o povo de Deus, né? Então, a gente começa aqui agora a falar um pouquinho desses planaltos. Existiam 2 tipos de planalto nas terras bíblicas naquela época. Uma desses planaltos chamava-se Planalto Central, que a gente classifica ali em 3, que é o Planalto de Naftali, Planalto de Efraim e Planalto da Judeia. Vamos começar aqui, gente, porque o Planalto de Naftali fica ao norte da Galileia, né? Então vai ficar ao norte da Galileia. Habitavam ali os naftalitas e eles eram famosos por sua coragem. Por quê? Porque naquela época também, as fronteiras daquelas terras de Naftali eram muito fracas. Por causa disso, eles sofriam inúmeros ataques, né? Então, assim, mas ela ficava nessa parte, tá? E era um planalto de Naftali, até porque os planaltos eram mais baixos do que montanhas, algumas coisas que vocês vão ver lá para frente, tá bom, gente? Vamos lá. Planalto de Efraim. Essas fotos realmente eu estudei para buscar e trazer para vocês, tá bom? Para vocês poderem ter mais ou menos a ideia de como que era a visão deles lá. Planalto de Efraim. Ficava ali na área da Samaria e era um território que, apesar de ser montanhoso, ele possui vales, tá bom? Não fica só montanha o tempo todo. No meio deles tem vales. E ali esses vales eram extremamente férteis. Quando vinha chuva, muita chuva abundante, acumulava muita água nesses vales, então acabava sendo fértil. Então já dá para ver que as terras também eram muito boas lá no Planalto de Efraim. Temos também o Planalto de Judá. Ele ficava situado ali mais ou menos ao sul, né? E era rodeado por Betel e por Hebrom, tá? Os montes. Então, gente, dá para vocês ver aqui, pelo Planalto de Judá, o quanto esses montes era rodeado por monte, por vales, por tudo, né? Era bem protegido, assim, de alguma forma, né? Só de observar essas terras. O segundo planalto, que também a gente identifica lá, é o oriental. Nós temos o central e agora o oriental. E fazem parte desses planaltos, planalto de Bazã, de Gileade, aqui está, né, em Galaade, que é a linguagem do povo lá, mas planalto de Gileade e planalto de Moabe. E uma das características fortes que este grupo vai ter agora, diferente do outro, que era mais montanhas, era mais seco, é a fertilidade das suas terras. Vamos observar um pouquinho, gente? O planalto de Bazã, olha para vocês verem que lindo. Também conhecido como Aurã, situa-se entre o sul do Monte Hermon e do rio Iamur, que lá no meio vocês vão observar que existe um riozinho, tá? Era abundante em trigo, então tinha pastos grandes ali para o gado, né, pastar. E ali era de domínio da tribo de Manassés. Gente, as terras do Planalto de Bazã eram lindas. Planalto de Gileade, ela ficava entre o rio Iamurque e Esbom, né? Cortado também pelo rio Jaboque. Já de cara, olhando por esta foto, vocês vão observar o quanto essa terra era fértil. É notório a fertilidade dessa terra. E a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 8, 22, que a terra de Gileades é famosa por causa de um bálsamo. Quem lembra que bálsamo é esse? Bálsamo de Gileade, né, gente? Um bálsamo ali que vocês sabem o quanto ele foi presente na parte que Jesus sempre falou. As pessoas usavam o óleo, né? Então vamos lá. Planalto de Moabe. O Planalto de Moabe, ele já é uma montanha, ele já é uma região rochosa, tá bom? Porém, existe lá também boas pastagens. E é localizada ao leste do Rio Jordão e do Mar Morto. Gente, se vocês seguirem ainda mais um pouco, ele vai prosseguir até o rio Arnon. Dá para vocês ver ali, ó, pelo Planalto, tá vendo? Essa parte mais alta, o tanto que o vale lá, o relevo dessa área é lindo.
Porque ao mesmo tempo que existe os planaltos, existem as montanhas, os montes, existe o vale também. Então ali também é rico também na questão de pastagens. Vamos para frente. Gente, a próxima lição que a gente tem também vai ser sobre os montes e montanhas. Então, essa primeira parte que a gente está falando sobre os planaltos, traga imagens para as crianças conhecer. Essas imagens aqui que eu trouxe também são dos dias de hoje. Então, ele já vai ter noção do quanto naquela época já era fértil, né? E quanto que hoje ainda continua fértil. Porque assim, o povo sai do Egito, uma terra que só não chovia constantemente, mas era uma terra muito próspera, muito fértil por causa do rio Nilo. O povo estava ligado a uma idolatria muito grande. Então, acreditavam eles que toda a riqueza que eles tinham, a mordomia que eles tinham, era por causa daquelas terras, né? Quando Deus manda eles sair, vai para uma terra desconhecida, que eles não sabem o que vão ver pela frente, o que vai ter, uma terra de monte, uma terra de vale, uma terra isso e aquilo, eles são pegos de surpresa. Só que Deus, quando envia, Deus agora coloca eles à sua dependência, dependendo da chuva, porque era Deus quem ia mandar, dependendo agora de orar, porque eles tinham que orar para clamar para Deus por providência. Então eles agora estavam totalmente dependentes de Deus. E como é bom, né, viver na dependência de Deus. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre os principais montes e montanhas. Então, gente, fica bem atento, porque ainda assim é bom que vocês passem para as crianças o que são isso, ó, outeiros, né, monte, montanha e cordilheira. Porque dentro do relevo nós temos essas partes, né? Então, o que é o outeiro, Tia Guigui? É uma elevação menor que o monte. Então, os outeiros são aqueles montes menores, né? O monte já é aquela elevação maior, que no normal, na terra, já tem os montes, né? Então, essa aí já é natural da terra. As montanhas já é um relevo muito maior, muito grande, tá? Que os montes. Então, eles vão ficar acima dos montes. E as cordilheiras já são sequências, assim, bem coladas, né, de montanhas. A partir do momento que as crianças verem isso, elas já vão conseguir determinar o que é um outeiro, que é um monte menorzinho, o que é um monte, que é o normal, né, natural da natureza, uma montanha que está muito maior do que os montes e uma cordilheira que são várias montanhas juntos, tá bom? Pessoal, na próxima aula, tá bom, que a gente vai ter, vamos falar sobre isso, mas eu queria que vocês não esquecessem de fazer uma atividade extra com as crianças, porque essa atividade que vocês vão passar, que está nos cadernos, nos livros, vocês deixam para a semana que vem, porque vai falar justamente dos assuntos que eu quero trazer. Essa semana traz aí uma atividade extras. Coloque, já que a gente vai falar sobre os montes, tem um monte lá muito importante. Pede para eles procurar sobre o Monte Moriá, o Monte Sinai, fazer uma pesquisa e ler o que aconteceu naquele monte. E aí sim nós vamos trabalhar para vocês um assunto maravilhoso que eles vão amar saber. Tá? E produzam a maquete, não se esqueça disso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, chame eu, a missionária Lorena, nós estaremos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima aula!